Bom, aqui no canal eu trago para vocês os mais variados temas relacionados à oncologia, falo muito sobre os tratamentos e tem uma gama aqui de vídeos sobre quimioterapia, sobre os efeitos colaterais. Além disso, essa é a ideia do vídeo de hoje, eu gostaria de comentar com vocês sobre os outros tratamentos que são cada vez mais comuns na nossa prática, têm melhorado um pouco o acesso e deve melhorar nos próximos anos. E hoje eu queria falar com vocês especificamente sobre a imunoterapia. Eu já trouxe vídeos sobre como ela funciona, até falando um pouco sobre indicações, comentei em alguns tipos de câncer, mas o que eu queria trazer para vocês aqui chamar a atenção é quais são os efeitos colaterais da imunoterapia. Como qualquer tipo de tratamento, ela tem seus benefícios, mas também tem seus riscos. E acho que é importante a gente abordar isso aqui, trazer esse tipo de informação para vocês. Eu vejo que muitos pacientes se assustam, por exemplo, com quimioterapia, os efeitos que ela tem, e cobram às vezes tratamentos novos, mas que também tem seus riscos, como qualquer tipo de medicamento, como qualquer situação. Então eu vou tentar trazer isso de uma forma resumida para vocês, para entenderem melhor. Antes de entrar no tema, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Quando vocês interagem com o vídeo, o YouTube entrega isso a mais pessoas, isso me ajuda bastante e também essa informação a chegar a mais pessoas. Para quem quiser participar mais do canal, ter acesso a conteúdos exclusivos, antecipado a vídeos, prioridade na resposta dos comentários, tem a possibilidade para se tornar membro, é um botão logo ali ao lado do de inscrição. E por último, mas não menos importante, para quem quiser que eu analise a sua situação específica, a gente faz uma segunda opinião, um acompanhamento conjunto, eu faço também a consulta online. O número de telefone para vocês entrarem em contato encontra aqui logo na descrição do vídeo, ali é um WhatsApp, vocês podem pegar informações sobre como funciona e se isso faz sentido para vocês. E bom, antes da gente falar dos efeitos colaterais da imunoterapia, vamos entender primeiro como que funciona esse tratamento. Como já está mais ou menos no nome, a ideia da imunoterapia e a forma como ela age é ativando o nosso sistema imunológico. Qual que é a relação disso? A gente sabe que o câncer, de alguma forma, para ele crescer, ele tem que aprender a enganar as nossas defesas. Se o nosso sistema imunológico tivesse a capacidade de reconhecer o câncer quando ele surgisse, logo ele atacaria e destruiria isso. Possivelmente, durante a nossa vida, várias células cancerígenas podem ser formadas em algum momento, ou potencialmente cancerígenas, mas o nosso sistema imune é capaz de ir lá e destruí-las e evitar que aquilo cresça e desenvolva realmente uma doença. Mas o que acontece quando o câncer se desenvolve? Ele aprende a enganar o sistema imune, ele tem mecanismos para fazer isso. E de uma forma bem simples, a imunoterapia ela tenta fazer o quê? Mostrar para a nossa célula de defesa, ó, isso que está aqui é o câncer, pode atacar essa célula. O que é interessante entender aqui? A imunoterapia, pelo menos por enquanto, ela não é indicada para todas as situações, em todos os tipos de câncer. Existem algumas doenças que não têm tanta inflamação, tanto essa questão imunológica, então às vezes não pode funcionar tão bem. Já para outros isso faz muito sentido, acho que vale estar para vocês melanoma, câncer de pulmão, por exemplo, mas hoje praticamente quase todos os tipos de câncer, em alguma situação já pode ter alguma indicação de imunoterapia, isso vem aumentando cada vez mais e entrando para nós nas linhas de tratamento. Importante entender esse mecanismo de ação para pensar o seguinte, primeiro, a imunoterapia não é um tratamento de uma ação tão rápida, eu estou como se fosse treinando o meu sistema imune, mostrando para ele, então isso pode levar algum tempo. É diferente da químio, que por exemplo, às vezes para quem está assistindo aqui fez, você tem um nódulo visível, vamos pegar a mama que é um pouco mais fácil. Você vai lá, faz uma quimioterapia, passa ali alguns dias e você já vê esse nódulo reduzindo na maioria das vezes. Então, isso é um pouco diferente na imunoterapia. Em algum momento, essa lesão ela pode até inflamar um pouco para depois isso começar a se reduzir e aí as respostas tendem a ser mais prolongadas. Mas, dito isso, voltando ao tema específico do vídeo, se o mecanismo de ação é ativar o sistema imunológico, o que eu posso fazer com esse sistema imunológico? Eu posso também ativar ele contra aquilo que eu não quero. Eu posso causar reações autoimunes. Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar nos efeitos colaterais possíveis. Então eu posso ter esse sistema imunológico atacando alguma coisa do meu corpo. Nós temos inúmeras doenças autoimunes conhecidas, talvez algumas mais
que vocês já ouviram falar de alguma forma, lúpus, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, as doenças reumatológicas, vasculites, são doenças autoimunes. Então a imunoterapia, de alguma forma, ela pode causar esses quadros. Não é tão comum, a gente vê muitos pacientes tendo uma tolerância muito boa, mas ao longo do tempo, se o paciente tem uma resposta boa à imunoterapia, fica bastante tempo em tratamento, o risco da gente ter algum tipo de alteração, ela vai surgindo com o passar do tempo. O que nós temos de mais frequente, então, desses efeitos autoimunes? Primeiro, pele. Então o paciente ele pode ter um que a gente chama de um racho cutâneo, um vermelhão na pele, descamação, alterações nesse sentido. Então tem que tomar cuidado com esses casos, evitar as questões de exposição solar, ter os cuidados. E quando esse efeito ele é mais concentrado na pele, a gente consegue fazer tratamentos mais locais, então existe uma facilidade maior de manejo. Um outro local comum é a tireoide, e aí você pode ter alterações então da queda do hormônio, um hipotireoidismo. Então isso a gente acompanha muito durante o tratamento, costuma fazer esse exame regularmente para avaliar como está sendo essa função da tireoide, e há um risco de no tempo a gente ter também alterações relacionadas a isso. Outros efeitos que podem aparecer, gastrointestinais, uma gastroenterite, por exemplo, diarreia, náusea, são situações que podem aparecer. Efeitos são um pouco mais raros, mas também mais graves e que demandam muita atenção nossa, são pneumonite. E como que isso pode aparecer? Vai vir parecido com uma pneumonia. Pneumonia é uma infecção por bactéria, por algum agente. Pneumonite é como se fosse uma inflamação do pulmão. Então essa célula autoimune atacando o pulmão. Como que a gente suspeita disso na prática? Então o paciente começa com um quadro de tosse, por exemplo, prolongada que ele não tinha, e também uma falta de ar que ele não tinha até então. E aí a gente faz esse diagnóstico muitas vezes com um exame de tomografia. Não é uma imagem tão precisa, mas é aquilo, analisando o contexto do paciente, a gente consegue chegar a esse diagnóstico. Hepatite também pode ser um efeito colateral para a gente ter mais atenção. Outros tipos, coração, cérebro, tem descrição, mas aí também são bem mais raros essas situações. Algo que vale citar, nós temos tratamentos com um agente imunoterápico, por exemplo, pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, e temos situações de associação de imunoterapia com dois mecanismos de ações diferentes, por exemplo, nivolumab e ipilimumab, a gente usa em melanoma, em câncer de pulmão. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu associo duas imunoterapias para potencializar o tratamento, eu também posso potencializar o risco de efeitos colaterais. Então é importante o paciente ter consciência disso, que todas essas reações autoimunes que eu citei aqui para vocês, para quem faz duas imunoterapias, esse risco é um pouco maior. E aí, tive algum desses efeitos colaterais? Qual o tratamento? O que pode ser feito? Nós temos que avaliar primeiro o grau desses efeitos colaterais. Como eu falei, se é uma lesão na pele pequena, um racho limitado, eu posso usar um corticoide local, algum tipo de pomada ali para controle. Um problema da tireoide, eu vou tratar com o hormônio da tireoide para regularizar isso. Se eu falar de um evento mais sério, por exemplo, uma gastroenterite, especialmente uma pneumonite, o que nós temos que avaliar? Qual o grau disso? É um grau 1, grau 2, um grau 3, ou seja, é mais grave, tem mais acometimento pulmonar ou não, parece mais inicial. Então muitas vezes só de suspender a droga, fazer uma pausa, o paciente já melhora, e nas situações mais graves nós entramos então com corticoide. Por que o corticoide? A gente sabe que o corticoide ele tem um efeito imunossupressor, e aí eu consigo controlar na grande maioria das vezes esses efeitos e melhorar esse problema do paciente. Se eu tive uma reação grave à imunoterapia, será que eu vou conseguir continuar com esse tratamento? Então isso vai ter que ser discutido individualmente. A tendência, se foi uma reação muito grave, é que não se volte a fazer, porque a gente sabe que esse risco aí é colocar tudo em uma balança, né? O risco-benefício desse tratamento tem que ser muito bem avaliado. Então outras opções terapêuticas, outras formas podem ser analisadas dessa situação. Um adendo a esse vídeo. Primeiro, pacientes que já tratam condições autoimunes, em geral, têm contraindicação para a imunoterapia. Então, alguém, por exemplo, que tem lúpus e tem um câncer com indicação de imunoterapia, dificilmente a gente vai fazer essa droga, porque
uma coisa vai descompensar a outra ali. O corticoide, por exemplo, que eu posso estar usando para tratar a doença autoimune, vai atrapalhar o efeito da imunoterapia, assim como a imunoterapia vai piorar aquela doença autoimune já pré-existente. Então, essa é uma situação que pode acontecer na prática e que também eu acho importante citar para vocês no vídeo. Certo, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Então, muita coisa sobre quimioterapia. Quero falar também mais sobre tratamentos novos, quais são os efeitos, como que eles funcionam. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se querem que eu comente sobre algum outro tipo de tratamento, os efeitos, as indicações. Enfim, a participação de vocês para eu entender o que é importante, quais são os temas para trazer aqui no canal, ela é fundamental. Mais uma vez, queria pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal, curta esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo!